Grande abraço a você que acompanha o Esporte em Destaque, de volta nesta sexta-feira, dia 3 de junho. E nesse programa, daqui a pouco você vai conferir destaques da base com o Neilton Silva, mostrando os gols do Flamengo, os gols do AD Guarulhos. Começou o Campeonato Paulista Sub-11, Sub-13 também. Vamos falar de AD Guarulhos no próximo bloco, mas nesse primeiro bloco, uma pauta muito bacana aqui na TV Destaque. Eu estou aqui com os jornalistas, abre a tela aí, diretor Marcos Vieira, aqui do meu lado, no meio, né, no lado esquerdo, e o Gabriel Pitor, lá na ponta esquerda, dois jornalistas, né, e que trazem a Guarulhos, que trazem ao apaixonado pelo futebol e principalmente ao torcedor do Flamengo, uma novidade que eles vão falar aqui. Mas antes da novidade, deixa eu dar uma boa noite. Marcos Vieira, você tá perto, eu consigo cumprimentar. O Gabriel tá lá na ponta. Tudo bom, Marcão? Prazer tê-lo aqui novamente no Esporte em Destaque. Graças a Deus, Diego. Uma boa noite a todos os telespectadores da TV Destaque. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar do Flamengo e desse projeto muito legal que a gente desenvolveu para todos os torcedores, historiadores e fãs do futebol. E o Gabriel, lá na ponta esquerda, Gabriel de Araras, Americana. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, muito prazer. Obrigado. Prazer, muito obrigado pela receptividade aqui também. O lançamento aí da Corvopédia, um momento histórico do Flamengo de Guarulhos. Verdade. E a gente espera que tenha muito sucesso, muitos acessos e muita receptividade por parte da imprensa guarulhense também. Bom, o Gabriel hoje você mora em Bauru, né, Gabriel? Isso, atualmente, né? Atualmente em Bauru, interior do estado de São Paulo. Bom, eles estão aqui para falar do www.corvopedia.com.br, uma novidade que eles trazem à cidade de Guarulhos, ao torcedor do Flamengo. É um site de estatísticas e, ao mesmo tempo, eu também diria que conta um pouco da história também do clube. Por que não? Porque os números fazem parte, né? Então você que é torcedor do Flamengo, você já está vendo aí na tela a homepage, você vai poder conferir. Enfim, eles vão falar aqui. Como é que surgiu, Marcos, a ideia de criar um site de dados, de estatísticas do Flamengo? Como é que surgiu essa novidade aí? Bem, na minha primeira passagem pelo Flamengo, que começou em outubro de 2012, eu tinha 17 anos na época, estava cursando o terceiro ano do ensino médio no Mater Amabilis. E a gente estava jogando o Campeonato Paulista Sub-20, e além de trabalhar no Sub-20 e estudar para o vestibular, eu sempre acompanhava, aquela época foi uma época de emergência das enciclopédias virtuais dos grandes clubes. E aí eu pensei, poxa, o Flamengo precisa ter uma enciclopédia. Eu creio que no momento, pela dificuldade do vestibular, eu não vou conseguir desenvolver. Mas para o futuro, janeiro, fevereiro, mesmo com a pré-temporada da Série A3, eu acho que vai existir um tempo hábil para a confecção desse projeto. Aí eu pedi para o Edson Davi Filho, o popular Tiquinho, nosso atual diretor de futebol, para que ele me mandasse o acervo histórico do Flamengo, se existisse, claro. Ele disse que tinha guardado. Aí ele passou para mim o arquivo, ele começava em 1998. Aí eu falei, poxa, uma história recente, né? 98, sim. O acervo terminava em 2008. E eu pensei que de início o meu trabalho seria apenas puxar 2008 a 2012. E a partir de 2013, o primeiro elenco que eu ia trabalhar profissionalmente, aí eu ia atualizando jogo a jogo. Só que qual foi a minha surpresa um dia que eu estava em casa, lendo um almanaque do futebol paulista, escrito pelo Rodolfo Pussarev, o presidente do Red Bull. E nesse almanaque constava que o Flamengo foi profissional em 79 e 80. Aí eu achei estranho, eu achei até que o livro estava errado. Eu falei, poxa, mas o acervo histórico do Flamengo diz que o primeiro jogo foi em 98. Aí eu comecei a consultar pessoas, até que o Edson Davi, nosso ex-presidente e ex-vereador aqui em Guarulhos, falou, não, Marcos, realmente o Flamengo foi profissional em 79 e 80, mas vai ser muito difícil de achar, porque nem eu lembro de um jogo do Flamengo dessa época. E graças a Deus, a gente pesquisou muito. Esses dados não existem na internet. Se você tentar dar um Google, Campeonato Paulista das últimas edições de 79 e 80, você não vai encontrar. Mais. Então a gente comprou esses arquivos e graças a Deus conseguiu, além de revitalizar o arquivo já existente, adicionar esses dados 79 e 80 e fazer a história do Flamengo começar onde ela realmente começou. Olha, de verdade, assim, a gente que trabalha com o futebol local,
um presente, né, para o torcedor, para a imprensa. E como é que você entrou na história, Gabriel? Você de outra cidade, com uma história vinculada a outro clube, né, do interior de São Paulo. Como é que você entrou nessa história aí do Corvopédia? Acho que o Marcos confiou em mim, né, vamos dizer assim, nesse sentido, para tocar a Corvopédia. Eu já tinha experiência com o Rio Branco de Americana, né? Sou historiador do Rio Branco desde 2012. Tenho acervos do Rio Branco na internet, já publicados, já de jogos, acervo histórico. E ele confiou em mim, porque por já ter, vamos dizer assim, experiência na área, ele me trouxe essa missão de comandar e de fazer a Corvopédia. Vocês se conheciam já? Já nos conhecíamos, né? Na época, a gente já, acho que 2, 3 anos já, que a gente já se conhecia. Do Jogo Limpo, aliás, o site... Era um blog, sim, né? E o fato de ter esse manuseio com a história, de aprender a fazer isso, ele me confiou esses dados para que eu pudesse levantar estatísticas, levantar retrospectos e fazer e produzir o site mesmo, porque eu já fiz, né, o curso de web design, então eu já saberia fazer o site e ao mesmo tempo ter essa parte histórica. Então, foi basicamente por causa disso, por ter essa confiança, por já ter essa experiência com uma pauta histórica, com dados históricos. Né? Bom, aliás, de antemão, antes da gente continuar a entrevista, o grande Daniel, nosso cinegrafista, mostra aqui, nós temos alguns brindes aqui que foram trazidos pelo Marcos e pelo Gabriel da Corvopédia, a caneca. Fala aí, Marcão, você que... Esse aqui é o famoso kit Corvopédia, né, Diegão? Certo. É um kit promocional, ele não está à venda. Além dessa caneca, tem 2 escudos, que são os nossos 2 símbolos. Corvopédia, olha aí. Tem 2 chaveiros. Certo. Né? Tem bottoms, tem até espelhinho. Espelhinho também? E abridor de garrafa. Que isso, hein? Então, é um kit bem completo e a gente vai sortear aqui no programa. Só que para a pessoa concorrer a esse grande kit, ela vai ter que responder uma pergunta, a resposta está na Corvopédia. Então ela vai ter que acessar, pesquisar um pouco e responder para concorrer aqui a esse kit promocional. Então a gente vai fazer assim então, ok? Então nós vamos colocar lá na página do Facebook da TV Destaque as pessoas que respondem. A gente vai fazer um sorteio das pessoas que responderem a pergunta, certo? Podemos fazer assim? Correto. Então vamos supor que 50 pessoas, 10, 100, 1000, 1 milhão, que seja, acertarem, as que acertaram, a gente faz o sorteio das que acertaram. A pessoa tem que colocar lá no nosso Facebook. Diego, eu fui lá e a resposta é essa. Beleza, Gabriel? Beleza? Fechado? Fechado. E aí leva aqui. E eu vou falar pra vocês que quase que eu não faço sorteio, que eu ia ficar com a caneca. Mas não vou fazer isso, não. Já fico com as camisas, o pessoal traz camisa aqui. Eu já fico, então vou sortear. Então tá feito. Então você manda lá no Facebook, TV Destaque, a resposta do quiz lá do Corvopédia. Você vai ter que entrar lá no Corvopédia, responder no Facebook da TV. Exatamente. E aí vai ganhar o kit. Agora, continuando aqui a nossa entrevista, para você que ligou a TV agora, a gente está falando do corvopédia.com.br, um novo site esportivo de Guarulhos que conta aí, traz a você, os dados estatísticos históricos do Flamengo no futebol profissional. Qual foi o grande dado assim que chamou a atenção de vocês? Assim? Que você falou, poxa, que esse aqui, que bacana. Qual foi? Teve algum específico? Bem, para mim, o grande dado foi saber que o Flamengo não enfrentou apenas a AD Guarulhos no quesito profissional. Foi o meu também isso aí. Saber que ele enfrentou a Associação Atlética Macedo, que inclusive tem o seu campo ali na Avenida Papa Pio XII. Sim, provavelmente o jogo... Sim, exatamente. Lá. Exatamente. O Flamengo ele já nutria uma rivalidade muito grande com o Macedo na várzea. Sim. Vários jogos, inclusive tensos. É uma rivalidade muito maior do que a Flamengo e AD hoje em dia. É a Flamengo e Macedo. Só que esse clássico, pode se chamar de clássico. Clássico, inclusive, lógico. Inclusive, se a gente for levantar a proporção, é um clássico à época maior do que Flamengo e AD. Maior, porque o Macedo, se não me engano... O Macedo era o grande time da época. Né? Exatamente. Inclusive, Macedo e Bragantino jogaram. O Bragantino, depois daquele ano, subiu e nunca mais desceu. Eu concordo com você. Acho que, exatamente, historicamente, foi
foi o maior clássico que nós tivemos, né? Então, o pessoal que pegou aquele arquivo de 98 para cá falou, poxa, o Flamengo enfrentou a AD, o único derby da cidade ocorreu. Só que não, o Flamengo 79 e 80 enfrentou o Macedo, inclusive nunca venceu o Macedo. Tá aí, se o Macedo voltar um dia, tá aí um tabu a ser quebrado. Tá aí um tabu pra Verdade. ser quebrado. Aliás, foi em 79 esse jogo. 79, o primeiro campeonato, inclusive, do Flamengo. Outra informação que talvez não seja tão impactante como essa, mas 98, o primeiro jogo, que era datado, era Flamengo e União Suzano. Inclusive, foi um 7-0, uma vitória expressiva. E o jogo 1 realmente foi Flamengo e Parque da Moca, um time que também é amador hoje. 79, foi 2-2, né? 79, Parque da Moca. Também o pessoal fala de Moca, lembra Só automaticamente do Juventus. Não, Verdade. Moca já teve outro time. Aliás, esse campeonato seria uma 5ª divisão? Seria a Bzinha de hoje, né? É, a 4ª, então? Teve uma questão de nomenclatura, né? Ela foi chamada de 3ª divisão e também foi chamada de 5ª divisão, né? A 1979, o nome da divisão era a 3ª divisão, equivalia à 5ª divisão. É igual tá. Sim, mas a gente se for ver, né, durante toda a história, a 5ª e a 4ª, elas quase se acoplavam, né? Por exemplo, nós temos aí em alguns anos, algumas edições passadas, a série B1 e B1B, que não era propriamente duas divisões separadas, né? Elas chegavam em um determinado momento, uma determinada fase do campeonato, e elas andavam juntas. Então, é mais ou menos isso. A 3ª divisão, 1979, na prática, era a 5ª divisão estadual. Que, aliás, isso é a minha opinião, até dificulta um pouco para quem não acompanha. Por exemplo, até a gente explicar que, no caso, o AD Guarulhos ou o Flamengo, você fala, o Flamengo tá em que série? A3. O cara, mas seria muito mais fácil se fosse primeira, segunda, terceira, quarta, enfim. Esse jogo do que a gente está falando, de Macedo e Flamengo, 26 de agosto de 79. Eu também foi a mesma, até anotei aqui, não que eu saiba, o pessoal, nossa, não, porque também foi a mesma. E você, Gabriel, qual que teve alguma informação que você... Se quiser comentar também, pode comentar. Eu acho que, antes até mesmo, né, como curiosidade, né, o Flamengo entrou no profissionalismo em 1979, já falando, né, de times amadores, ele falou do Parque da Moca, o Macedo hoje, né, o Flamengo entrou ao profissionalismo em 1979 por causa do Golfinho. Golfinho, verdade. E foi uma fusão, que a gente chama de fusão não incorporada, mais conhecido como cessão de vaga, apenas cedeu a vaga. Antigamente tinha uma regra em que clubes da mesma cidade poderiam ceder a vaga na divisão se eles desistissem, né, para um outro clube que seja da mesma cidade, né? E o Golfinho, com essa fusão não incorporada ao Flamengo, levou o Flamengo ao futebol profissional em 1979 para disputar o Campeonato Paulista, o primeiro ano no profissionalismo, né? E eu acho que um outro dado que me chamou a atenção, se eu não me engano, 1999 foi o ano, né, a maior goleada do Flamengo, os 10-0 sobre o Jacareí, e com certeza chamou a atenção pelo tamanho, a diferença de gols, né? Os 10-0, com certeza maior goleada, maior vitória também da história do Flamengo de Guarulhos. Quanto tempo demorou para concluir o site? Então, eu comecei a trabalhar de 2012 para 2013. Aí, durante o Campeonato Paulista Sub-20, surgiu a proposta da Gazeta Esportiva. Então, desde que eu saí do Flamengo, eu deixei arquivado. Eu falei, eu não vou mexer. Se um dia eu voltar para o Flamengo ou concluir a faculdade, eu vou ter um tempo hábil, porque realmente não dava para trabalhar, estudar e mexer com a Corvopédia. E parece que realmente era para acontecer no aniversário desse ano, porque eu voltei para o Flamengo em julho do ano passado e a nossa ideia era trabalhar bem a Corvopédia para soltar antes da Série A3. Só que a gente entrou num consenso, poxa, dá para trabalhar mais o site, dá para buscar mais informação. E aí foi indo, até a gente falou, poxa, o aniversário do Flamengo está chegando. Então vamos dar esse presente para a torcida, vamos lançar uma data simbólica que... Foi quarta-feira, né? Quarta-feira, 1º de junho. Então vamos lançar na quarta-feira que, além de mostrar um projeto inovador, vai coroar o aniversário do Flamengo, até porque é um questionamento da torcida. Poxa, o Flamengo faz aniversário, não tem jogo comemorativo, não tem amistoso, não tem uma relação mais íntima com o torcedor. Então agora, além de tudo, além de suprir essa carência histórica, o Flamengo voltou a ter algo comemorativo no seu aniversário com a Corvopédia. Aliás, o Marcos acaba sendo até um profissional do marketing, né? Não, mas é verdade, assim, o que deveria ter uma pessoa para pensar nisso, né? E vocês,
Gabriel, vocês pensam comercializar esse site? Onde vocês querem chegar? Porque, claro, é uma iniciativa fantástica. Vocês estão marcando a história esportiva do clube, também da cidade, porque as pessoas vão... Se vocês pararem de fazer hoje, por exemplo, ele vai ficar lá e todo mundo vai lembrar, poxa, foi o primeiro. Mas onde vocês querem chegar com esse site? Vocês já conversaram sobre isso? Não, acho que a gente ainda não chegou a conversar nessa questão de comercializar o site, né? Viver disso? Não, isso não. Até porque eu acho que não seria um negócio que viver disso, eu acho que não seria possível. Não tem possibilidade. Isso não falo só por mim, eu falo por todos os historiadores de futebol do Brasil. É mais paixão, pela paixão. É mais paixão, é mais pesquisa mesmo, propriamente por gostar do clube do que você fazer para ganhar dinheiro. Né? Exato. Aliás, eu acho que para o Marcos especialmente deve estar sendo... Porque você se declara torcedor do... Não é? Com certeza. É verdade isso? E o Gabriel é torcedor do Rio Branco. É verdade isso mesmo? Vocês torcem mesmo, assim... o primeiro time mesmo? É o primeiro time. Porque o pessoal tem aquela coisa, eu sou São Paulino, sou corintiano, mas eu também sou... Vocês não. Eu até digo que se não fosse pelo fanatismo ao Flamengo, eu não teria passado tantas noites sem dormir, não teria dedicado tanto tempo de pesquisa à Corvopédia. Realmente, nessas horas que você fica exausto, o amor pelo time realmente fala mais alto e foi determinante para a construção do site. Gabriel, vocês são fanáticos pelo time da cidade. É legal isso daí, né? Sim, e até antecipando a sua pergunta, sim o meu único time, o Rio Branco de Americana. Você precisa ter essa paixão. Para você fazer um trabalho tão minucioso, um trabalho que realmente dá trabalho, é um negócio trabalhoso, você precisa ter uma paixão envolvida, você precisa ter algo mais para você se apegar àquilo e focar realmente naquilo. Por que Corvopédia? Quem deu esse nome? Eu. Corvopédia. Corvopédia. Por causa do corvo que é É o único corvo do Brasil, né? É o único clube do Brasil que tem o mascote corvo. Não é da América Latina, porque o São Lourenço é corvo também. O São Lourenço da Argentina é corvo também. E, inclusive na Argentina, nas divisões inferiores, tem outros corvos. Então é algo que identifica o Flamengo. Você fala corvo no sentido futebolístico, não é que nem falar dragão, falar sapo, touro. O corvo é o Flamengo. Então, além de identificar, identificar como enciclopédia, identifica talvez um dos nossos maiores patrimônios, que é ter um mascote inédito. A gente vai fazer um breve intervalo. Eu ia fazer só um bloco, mas a conversa tá fluindo bacana, acho que para nós aqui, para você também aí na sua casa, você que é torcedor. Você que não é só torcedor do Flamengo, porque isso é a história do futebol da nossa cidade, né? A partir do momento que você tem lá Macedo e Flamengo, né? Você vai ter também AD e Flamengo, enfim, Vila das Palmeiras, né? Teve algum jogo, Vila das Palmeiras e Flamengo? Agora eu peguei vocês, não, né? Não. Já era AD. Então é a história do futebol, né? Quando citou o golfinho, enfim. Daqui a pouco a gente volta. Profissionalmente não, né? Profissionalmente não, né? Então a gente vai fazer mais um bloco. Vou continuar com os nossos jovens jornalistas e daqui a pouco a gente volta.